chegar para cá porque está começando mais um Jovem Romeiro. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio desse nosso programa. Olha, gente, que é o programa mais bonito aqui da TV Pai Eterno. E olha, quero receber aqui os meus amigos. Muito bem-vindos, Blender. Boa tarde. Boa tarde, eu concordo que esse é o programa mais bonito, viu? Sou suspeito pra falar. Só. E a gente tá muito feliz de estar mais um sábado aqui, sabadão, 1h30 da tarde, começou o nosso programa, a gente tá muito feliz, alto astral, né, Polly? Exatamente, férias de julho, Eba. que inclusive é aquele tempo bom pra descansar. Você às vezes estava ocupado aí no sábado, né, no trabalho, com algum estudo, já pode assistir a gente aqui todo sábado, 1h30 da tarde. Em clima de férias, né, Blender? Em clima de férias, inclusive você que tá de férias, convido a acessar o Instagram do Jovem Romeiro, @JovemRomeiro, manda seu vídeo, manda sua foto assistindo um programa. E a gente também quer sugestão sua, viu? Manda sugestão lá pra gente de tema que você gostaria de ver aqui. Pessoas que querem participar também do programa, a gente quer ver aqui, viu? Manda pra gente. E também o Instagram da TV Pai Eterno, @TV Pai Eterno. No Instagram do Jovem Romeiro você consegue ver tudo do nosso programa. Da TV Pai Eterno você consegue ver os bastidores e tudo que é novidade aqui da emissora. Que legal. Polly, olha, a gente tá em clima de férias, mas você tá aqui com a gente, não é mesmo? Boa tarde, que alegria ter você. Boa tarde, Diácono. Boa tarde, Blender. Boa tarde, Nádia. Boa tarde pra você que tá em casa. Sim, de férias, mas nem tanto, né? Nem tanto, Eu, né? por exemplo, estou aqui trabalhando pra falar desse tempo tão maravilhoso que é a gente dar aquela descansada das atividades. Gente, olha, eu gostei muito hoje desse moletom seu. Que Obrigada, bonito, gente. Nossa Olha Senhora. Não gostou, Yasmin? Já peguei emprestado, viu, da Cleide Rocha, nossa apresentadora daqui em casa, minha avó postiça aqui na TV. Lindíssimo. Peguei emprestado com ela. Muito Bom bonito, gosto, né, viu? amores? E falando em coisas bonitas que alegram o nosso programa, está aqui com a gente hoje a nossa convidada especial, mais uma vez conosco, a psicóloga Nádia Santana. Bem-vinda novamente, que alegria ter ela aqui com a gente, viu? Muito obrigada pelo carinho, Diácono. Muito boa tarde para vocês. Boa tarde, Blender. Boa tarde, Polly. É um prazer estar aqui com todos que estão nos assistindo. E tava com saudade já. E agora nesse clima de férias é uma delícia, né? Isso. Só espera um pouquinho para depois sair de férias, viu? Que hoje tem muito assunto aqui ainda pra gente falar com os nossos jovens romeiros que estão em casa. Porque, sabe, as férias são esse período de descanso dos jovens. E esse é um momento importante, tanto físico quanto também para o descanso mental dos jovens que estão em casa. E eu quero fazer uma pergunta para iniciar a nossa conversa aqui de hoje. Qual é a importância de tirar férias para o jovem? Na verdade, tirar férias é importante para todos nós. Obrigado. Né? A questão é que hoje nós vivemos um tempo de muita cobrança da produtividade. Nunca se teve tanta cobrança de produtividade. As escolas sobrecarregam as crianças, os jovens. Antigamente a gente não tinha tanta tarefa quanto as pessoas têm hoje, né? Tantas atividades, aula sábado de manhã, prova sábado à tarde. Então, a gente precisa desse momento de descanso. E nem sempre é possível, porque algumas famílias não têm com quem deixar os jovens, ou os jovens não têm muita atividade que se fazer, aí colocam em outras atividades. Eita. Vamos fazer um curso de férias, vamos fazer um curso de robótica. Tem que tomar cuidado, porque a gente precisa realmente de descansar. O descanso é realmente necessário para que os jovens possam voltar no semestre que vem com todo o gás, né, para poder estudarem aí e manter as atividades. Doutor, aquele que falam trabalha enquanto os outros dormem é mito, né? Na verdade, é isso mesmo. A gente tem trazido isso muito, porque no último programa que eu estive aqui, eu falei rapidamente sobre resiliência. Falo novamente, hoje em dia, por que as pessoas estão se estressando? O estresse, burnout, né? Burnout é o estresse profissional, que também acontece com os estudantes. Coitado, por que as gente. pessoas estão se estressando? Porque a gente tem isso aí. Estudam enquanto os concorrentes dormem, e isso sobrecarrega. Na verdade, hoje a gente fala assim, não espere as férias chegar. Tenha férias todos os dias. Como? 5 minutos de férias, 10 minutos de férias diariamente. A gente precisa aprender e validar o descanso. Já aconteceram com vocês, gente, de vocês estarem em casa, no sofá, com o pé pra cima, pensando assim, nossa, tem alguma coisa estranha. Nossa, tô aqui sem fazer nada. Exatamente, acontece demais. Nossa, Era gente. até uma coisa que eu ia comentar, que assim, muitas vezes, por exemplo, eu vou tirar férias mês que vem. A pessoa já planejou as férias inteiras. Não, aí eu vou no médico, aí eu vou no dentista, aí eu vou não sei o que, aí eu vou não sei o que. Tudo que não é pra ser nas férias. E ela não ficou assim um dia em casa falando assim, vou fazer nada.
Vou ficar apenas nesse sofá aqui fazendo nada. Não tem, porque a pessoa já colocou tanta coisa que aí ela cansa nas férias dela. Aí tem que tirar férias das férias. Férias das férias. Polly, mas assim, você é daquelas que faz alguma atividade extra nas férias? Não você mesmo. Fica quietinha em casa. Eu sou aquelas assim, ó, se der tudo certo, não farei nada. Não contem com você nas férias. Eu gosto de não programar, a não ser viagem, gente, porque viagem é muito bom. Acho que todo mundo deveria fazer, é maravilhoso. Mas não é sempre que todo mundo tem condições financeiras, ou mesmo às vezes de saúde, né? Ou companhia, enfim, para poder viajar. Então eu gosto, assim, quando eu não tenho, é ficar na minha casa, não programar muito, entendeu? É tipo assim, talvez hoje eu vou no shopping, vou no cinema. Aí é bom que dá pra ir num horário diferente, menos cheio. Mas assim, sem ficar planejando muito. Gosto de desligar o despertador, ficar sossegada mesmo. Mas sabe que um dos maiores prazeres que eu tenho é quando eu posso dormir e acordar sem o despertador. Gente, sensação maravilhosa, sério? Não é, Blake? Não, isso é vida. Acordar isso por conta própria. Gente, é um sonho. E é possível ainda? Eu não sei se é possível. Assim, não sei. Eu trabalho em 3 empregos. É possível? Meu Deus. É o Júlio, você? É o Júlio. Pois é. Doutora, mas fala um pouquinho mais pra gente. Quais os benefícios desse período de descanso, vamos dizer, anual? Para as pessoas, para os jovens? Mentalmente, a gente precisa de descanso. Eu não sei se vocês têm essa impressão, mas antigamente, as férias parece que duravam 3 meses. Sim. Não era assim? Hoje, as férias passam muito rápido. A gente tem que lidar com isso. Você falou bem, né, Polly? A questão de fazer nada. A gente precisa incentivar isso de fazer nada, porque a gente precisa descansar. A nossa mente precisa descansar para aprender novas coisas que os jovens fazem. É ócio criativo, doutora? É ócio criativo. As empresas mais modernas, mais antenadas, elas mandam os funcionários para as férias quando precisam de criar algo. Olha. Fale a sugestão aí para a equipe de vocês. Fica a dica aí, hein? Padre Jadeilson. Escute a doutora, tá certo? Sem nenhuma pretensão. A gente precisa, acho que, de um ócio criativo aqui no Jovem Romeiro. Eu gostaria, viu, gente? Eu não vou reclamar, não. Se esse trem vier pra mim. E os jovens precisam criar, né? Precisam criar textos, as redações, precisam aprofundar nos estudos. É tanto conhecimento que vão absorvendo, né? Precisam assimilar muita coisa. O HD tá cheio ali, a gente precisa dar uma descarregada desse HD para poder ter novas informações. É muito importante. Doutora, tem uma questão que você falando sobre descanso. Por exemplo, em rede social, a gente fica ali o tempo todo recebendo estímulo, por exemplo. Nas férias, os alunos, né, estudantes e nós também, trabalhadores, que ficamos ali descansando, mas com o celular na frente, a gente não descansa, né? Porque nosso cérebro tem atividade também. Não descansa, verdade, é isso né, mesmo. Assistir séries, o celular, isso realmente cansa mentalmente. Livros não é do mesmo jeito. Mesmo? O nosso cérebro funciona de uma maneira diferente, e aí o ideal seria o livro físico, inclusive, que faz diferença. Então, o livro é algo que descansa. Então, se for para ter alguma atividade informativa, leituras leves, né? A gente tem uma leitura de carteirinha aqui, não é mesmo, Sim, Polly? O livro te cansa ou descansa? Não, os livros me cansam. Às vezes causam uma ansiedade, mas aí é culpa da história, né? Que aí eu quero ficar virando a noite lendo pra terminar logo, pra eu saber o que vai acontecer. Mas é uma ansiedade boa, não é nada problemático. E eu tenho aquele leitor digital e tenho também os livros físicos. Prefiro os livros físicos ainda, mas me adaptei bem à leitura digital e eu acho de fato que quando a gente tá lendo, a cabeça assim descansa muito mesmo, assim, eu sinto, né? A gente trabalha aqui com criação, com produção de coisas, com originalidade, então assim, o livro é o que mais me traz descanso pra cabeça. Pra você tem alguma diferença, Polly, na leitura, ler no livro físico ou digital? O que te cansa ou descansa um pouco mais? Não. Ou já é tranquilo? É tranquilo, me adaptei bem. Ah. Mas é o leitor digital, gente. Se for ler no celular, não adianta. Aí eu não gosto, não. A luz é muito ruim, cansa as vistas, não é bom. A luz é diferente, né? Mais baixa é bom porque a questão de não pesar quando você tá deitada, né? É mais fácil, você tá no sol. O cérebro capta essa informação de uma forma diferente também, doutora? Capta. A leitura, mesmo assim, é diferente. E ela falou a questão de que às vezes cansa porque ela, pelo jeito, é uma amante dos livros e aí cansa porque dorme no outro dia tem que trabalhar, né? Dorme tarde e tal. Mas nas férias... O livro dorme junto com ela. Dorme mesmo, ele fica do meu lado. Nas férias tá mais livre, né? Pode dormir tarde mesmo, acordar mais tarde. E aí vamos pedir pra Polly, então, indicar pros jovens alguns livros aí pras férias. Exatamente. Olha, viu? A gente vai anotar aqui daqui a pouquinho pra você Tá fazer bom, uma lista. vou trazer uma Eu tenho certeza listinha. também que o Bender tem algumas sugestões, não é mesmo? Eu tenho. O Bender é cinéfilo também, pode indicar
indicar alguns filmes pra galera. Eu posso indicar série? Pode Doutora, indicar. posso indicar série? Eu sei que faz mal, mas uma série por dia pode ver, não pode? Uma série por dia, uma série por semana, né? Por semana, à tarde, antes de acordar. Ali, ó, que é no meio período, né? Antes de dormir, antes de acordar. Então eu indico você, ó, pra assistir o Avatar, mas não a série nova. Assistir. Suspeito isso. Não é? Achei falando de suspeito. Avatar. Assistir o desenho antigo, que é muito bom. Ah, olha que legal. E doutora, mas assim, qual que é a melhor maneira de aproveitar as férias para ter esses benefícios do descanso, do relaxamento, para que o jovem também tenha depois a sua produtividade de uma forma melhor? Como a Polly falou, nem tudo dá para todo mundo fazer, depende das circunstâncias, das condições, mas o contato com a natureza é muito importante. Que legal. Tá vendo, Polly? Então, nem que seja um clube, né? Na Goiânia tem vários clubes, né? No Goiás aqui tem hotéis fazendas. Então, assim, você pode ir pro parque, pode ficar lá debaixo de uma árvore, forra lá com um lençol, fica lá curtindo aquela natureza que nós temos no meio da cidade. Goiânia é privilegiada, né? Verdade, O o Blender contato sabe com a disso. natureza, contato com pessoas, com familiares, porque no nosso dia a dia isso fica restrito, né? Então vamos buscar isso. E as atividades em grupo também, acho que devem ser uma opção interessante para quem está em casa, às vezes não tem muito o que fazer, quem pratica algum esporte, isso também ajuda no relaxamento da pessoa. Com certeza, atividades em grupos é fantástico. Nós temos o beach tênis aí na moda, né, gente, que a Olha. gente pode fazer. Tem colônia de férias, dependendo da idade dos jovens aí. Temos colônia de férias que muito contato com a natureza. É muito bom. E vale lembrar, né, que não é pra reunir com os amigos e ficar os 4 amigos lá, assim, ó, mexendo no celular. Sem conversar. Sem conversar. Mostrando meme um pro outro. Mostrando meme. Gente, por favor, conversem, né, interajam. Isso faz bem pra saúde, né? A gente viveu esse tempo aí da pandemia, então a gente viu o quanto é prejudicial ficar afastado, né? Então nós somos seres sociais, a gente precisa dessa convivência. E eu concordo com isso, ir num clube, ir num parque, né, na sua cidade, vai lá passear, vai visitar sua avó, um parente que você goste e deixar o celular um pouco de lado. Tinha alguns pesquisadores, inclusive isso que a Polly falou, que eles estavam pesquisando mais ou menos qual que era o sentido da vida, doutora. É um artigo. Aí eles diziam assim, que no final, assim, as pessoas no final de vida iam pesquisar, ia ver qual que era o sentido da vida delas. E descobriu-se ali com aqueles pacientes que o sentido da vida eram os relacionamentos que elas cultivaram ao longo da sua existência. Então, bons relacionamentos e boas vivências que elas tiveram ao longo da vida, aquilo que elas levam pro leito de morte. E elas só conseguiam se lembrar desses bons relacionamentos. Então, isso que a Polly falou realmente é muito real. Que legal. E Blender, você tem alguma experiência de férias assim para partilhar com a gente? Foram aquelas férias memoráveis que você gostou? A gente sabe que você é meio aventureiro. Então conta pra gente um pouquinho. Eu vou falar de as férias que eu passei no Espírito Santo. Ninguém dá muito crédito, Igreja? né? Aqui em Goiás, ninguém dá muito crédito. Eu amo Espírito Santo. E foi férias muito legais, porque eu fui sozinho. Eu fiz Espírito Santo, Bahia, fiz sozinho esse trajeto. E aí eu conheci muita gente bacana lá, muita gente que eu não esperava. Saí à noite, conheci muita gente interessante lá. E o processo de viajar sozinho ele é muito interessante, porque a gente entra num processo de autoconhecimento mesmo, né, doutora? A gente passa a se conhecer, a gente passa a testar nossos limites, conhecer nossos limites, saber o que a gente gosta, o que a gente não gosta. Não dá um pouquinho de medo, não? Dá um pouco de medo, mas eu acho que o medo é combustível também quando a gente tá ali, porque assim, eu por eu mesmo, né? Então não tem alguém pra me socorrer. Mas na verdade eu posso pedir informação, e aí nesse pedir informação eu acabo conhecendo pessoas, acabo conhecendo culturas novas, sotaques novos, então é muito interessante. Esse negócio de viajar só, eu indico muito pra quem é maior de idade, claro. Se você for menor de idade, não faça isso sem autorização, mas pra quem é maior de idade realmente faz muita diferença. Você, Polly, alguma lembrança especial de férias assim que te marcaram? Eu tenho muitas, todas ligadas assim à minha família, mas a mais recente foi a realização de um grande sonho, que inclusive toda a TV Pai Eterna aqui foi mobilizada porque me ajudaram a realizar, comprando brigadeiros de mim, que foi a minha viagem para Orlando, para conhecer os parques da Disney principalmente. Foi uma viagem que foi minha mãe, a minha avó, meu irmão, minha cunhada. Então assim, foi aquelas grandes viagens em família, que é muito divertida, porque a gente revive coisas ali da infância, então é muito legal esse contato. E também teve a parte aventureira, né? Porque o que não faltou foi montanha-russa, e eu adoro montanha-russa. Vou com muito medo, vou desesperada, mas eu vou, acho muito divertido. Então foi uma viagem muito marcante pra mim. Você falou um dado interessante sobre a família, né? E eu também trago isso no meu coração, porque
as minhas últimas viagens e férias, sempre que posso, eu tenho buscado sempre algo junto com a minha família, porque eu aproveito esse tempo também para criar vínculo com eles. Então, realizei o sonho de levar minha mãe para viajar a primeira vez de avião, para conhecer o mar. Também já fiz algumas viagens com a minha irmã. E doutora, essa proximidade com a família para as férias, ela é positiva para a vida ali familiar? Com certeza. Os jovens passam por um momento que eles querem mais ficar com os jovens e evitam um pouco a família, né? Então a gente precisa respeitar. A gente não vai ficar falando de ideais, tem que ser sempre com a família, mas os jovens podem também investir um pouco com a família. Você falou mesmo que o significado da vida, né, o sentido da vida tem a ver com as relações, e as relações familiares são as relações mais próximas que a gente tem. A gente precisa investir nisso, porque relacionamento interpessoal com saúde é realmente a base para a gente viver bem, até para a questão da saúde física. Vocês já viram, tem pesquisas que mostram por que uma pessoa que está doente se recupera mais rápido do que outra. Geralmente são as relações próximas que tem, relações íntimas, relações fortalecidas, e geralmente são da família. Então a gente precisa investir nisso. Olha, e férias combina muito com viagem também. Então a gente vai para o intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta para falar sobre essa experiência de viajar, o quanto isso é positivo e de que forma as férias também são presentes nos games, viu? Fique com a gente! Estamos de volta com o nosso programa Jovem Romeiro, hoje falando sobre férias, mas não deixei eles de férias não, viu? Estão aqui comigo o Blender, a Polly e também a nossa psicóloga Nádia, que está aqui participando do Jovem Romeiro. E olha, a gente está falando sobre esse tema e quero só aproveitar para lembrar que muitas paróquias e igrejas também promovem uma programação para as férias do jovem, acampamentos, colônia de férias, atividades que servem para o jovem se relacionar com a comunidade igreja, também ali rezar, aprofundar o seu momento de oração junto do Pai Eterno e, é claro, descontrair e poder também relaxar. Mas olha, também nós percebemos que as férias é um tipo de assunto que está presente na indústria cultural e não seria diferente com os games. Para falar disso com a gente, está aqui conosco o Andrei. Andrei, é com você. E aí, meu povo, como é que vocês estão? Bom? Então quer dizer que chegaram finalmente as férias, aquele momento mais esperado por todos os jovens do planeta. Férias é período pra gente fazer várias coisas diferentes, vai viajar, vai visitar uma praia, vai visitar um amigo, mas é claro que sempre sobra um tempinho pra gente jogar um joguinho legal, né? Então eu trouxe alguns jogos pra vocês aqui, jogos sem compromisso, mas que são excelentes pra se divertir de galera. Bora lá! Overcooked 2. Você é um chefe de cozinha no Reino da Cebola e precisa reunir a sua equipe de chefes para salvar todos dos temidos pão-demônios. Então segure seus aventais porque tá na hora de salvar o mundo. Nesse jogo você precisa separar os ingredientes, cortar, cozinhar, montar um prato e tudo mais o que for necessário para entregar a tempo para o garçom servir. E quanto mais rápido, melhor será a gorjeta e assim você marca mais pontos. Esse jogo tem um multiplayer local, mas também pode ser jogado online até 4 pessoas e é diversão garantida. Unspottable. Você precisa se misturar com uma multidão de NPCs e agir como se fosse um deles, para não ser descoberto pelos seus amigos, porque se isso acontecer, você pode acabar levando um socão e explodindo que nem confete no carnaval. Mas não se engane, porque pode parecer simples, mas o jogo contém mapas e regras diversas que fazem o jogo ficar cada vez mais complexo e divertido. Fall Guys. Quem aí se lembra das Olimpíadas do Faustão? Ou para quem é jovem há menos tempo, aqueles desafios do Ninja Warrior que tem no YouTube? Enfim, nesse jogo você precisa passar por diversos obstáculos em uma corrida contra o tempo e contra outros jogadores que podem chegar a ser até 60 no mesmo mapa. O jogo é super divertido e tem dinâmicas diferentes para cada mapa, que pode ser simplesmente desviar de obstáculos ou se equilibrar em cima deles para não cair, até mesmo uma partida de futebol com uma bola gigante. O fato é que a cada rodada, jogadores são eliminados até sobrar somente um, que é o grande vencedor. Tem uma versão alternativa também desse jogo que se chama Stumble Guys, que tem o mesmo nível de diversão. Kart Rider Drift. Você gosta de Mario Kart?
Quem não gosta? Então esse jogo dispensa apresentações porque ele é exatamente uma cópia dele. Basicamente você pilota um carro de corrida, ou uma moto, ou uma nave, seja lá qual for a sua skin, e precisa chegar à frente dos outros jogadores para se tornar o vencedor daquela corrida. Mas é claro que não é só acelerar e fazer curvas bem feitas, porque no mapa você pega vários power-ups que podem ser usados como armas nos outros jogadores, ou até mesmo te dar um boost ou um escudo, quem sabe. O jogo tem um visual super legal e agradável, e é bem levinho para poder rodar em qualquer dispositivo. Então é isso, pessoal, espero que vocês aproveitem bastante essas dicas para poder jogar bastante com seus amigos nas férias, mas também vamos sair, visitar todo mundo, que é bom a gente ver também pessoalmente, né? Já vai lá no Instagram também e segue o perfil Jovem Romero, que a gente tá sempre falando sobre assuntos voltados para o jovem lá. E aproveita e, é claro, vai lá no YouTube e se inscreve também no meu canal, Dre Plays. Beleza, valeu, boas férias para vocês e é com vocês aí no estúdio. Obrigadão, Andrei. Cara, que legal. Andrei, você tá liberado para tirar férias agora, viu? Mas só até sábado que vem que a gente precisa de você aqui novamente. Doutora, a gente viu aqui alguns jogos. Curto bastante ali o Mario Kart que ele falou. E é bem legal porque também ali você vai viajando ao longo das paisagens que vão aparecendo, as cidades diferentes, o trajeto que é diferente. Mas aproveitando desse tema sobre viagem, o quanto isso é importante na vida de um jovem, poder viajar? É interessante porque a viagem tira a gente da conexão do dia a dia, né? Já vi quando a gente sai de casa, a gente desconecta das obrigações, das tarefas. Então, viajar é muito importante, além da questão cultural mesmo, de conhecer novos lugares, novas pessoas, como você disse, né, Blender, sobre novos sotaques, Sim, né, fazer novos contatos. É tudo muito importante mesmo para nossa riqueza emocional e também cognitiva. É muito importante. Legal, já viajou pelos jogos também, Polly? Sempre, inclusive, amei as dicas do Andrei aí, porque são jogos que dá pra jogar com toda a família, chamar os amigos pra jogar um na casa do outro, que é muito legal também. E eu amo o Fall Guys, que ele falou ali, mas eu sou horrível. Eu só perco, nunca cheguei numa final, mas assim, é muito divertido. Eu dou grito, é a maior coisa, é muito divertido mesmo. Blender, você é suspeita, a gente sabe que você ama viajar, mas viaja pelos jogos também? Sim, só que assim, é aquela questão, eu jogo mais sozinho, confesso, jogo mais sozinho, mas sabe que em família tem muitas coisas que a gente faz junto? Por exemplo, final de ano sempre tem amigo secreto, é um jogo, e sempre tem um bingo também na família, é muito bom. Que é jogo também. Então, esses são 2 momentos que a gente tem no final do ano de jogos em família que eu acho muito legal. Doutora, esses benefícios de uma viagem, de poder conhecer um outro lugar, a pessoa que naquele momento não pode, que está impedida, ou porque não tem naquele momento alguma condição financeira ou de saúde, como que ela pode conseguir benefícios mesmo sem sair de casa? Eu falo que a leitura de livros fazem. Você perguntou se eles viajam pelos jogos, mas os livros também fazem a gente viajar, né? E já viu que a gente vai numa cidade nova e a gente conhece cada detalhe da cidade, às vezes a gente não conhece a nossa. Isso é né? verdade. Então a gente viaja, vai para algum lugar, visita os museus. Já visitaram os museus aqui em Goiânia? Já tem tanto lugar Os bom parques. aqui para tem o Museu do Cerrado, tem vários lugares interessantes aqui. Então a gente pode aproveitar também o nosso ambiente, né, para poder nos enriquecermos também. E ainda falando de jogos, né, igual o Blender falou aí do bingo, a gente não pode esquecer dos jogos de tabuleiro, jogos de carteado, que é sempre muito bom, né? Pra reunir a família. Dá umas brigas às vezes? Dá, porque sempre tem aquele que apela. Se for Uno, vai dar briga. Vai dar viu? briga. Tem que trazer o Uno pra cá qualquer hora. Tem. Deixa pro último bloco, que a gente já vai embora depois. Tem um jogo que é muito interessante que chama Rummy Cub. Isso, amo. Não é muito Gosto legal. muito, é legal. Lá é recomendado para criança a partir de 7, se eu não me engano, o bar, o normal. Minha filha via a gente jogando já com 5 anos, já começou a jogar. Então, assim, crianças, jovens, adultos, idosos, todo mundo pode jogar, que todo mundo fica feliz naquele jogo, né? Falando Detetive de jogo, também era um que eu jogava detetive, muito na minha isso. família. E olha, lembra muito esses jogos assim de família, Dedon e outras coisas, mas também lembra aqueles jogos que antigamente jogava na praça, não era mesmo? Já fizeram isso, ir pra praça, jogar dominó, jogar amarelinha, Andar de patins. pique-esconde, andar de patins. E tudo isso, quem não pode viajar para uma outra cidade ainda pode aproveitar as férias para fazer ali na sua cidade, quem sabe aproveitando mais o espaço que tem ali perto, não é mesmo? Isso mesmo, uma boa ideia, né? Olha que legal. Mas eu queria fazer uma pergunta a mais. Eu digo porque eu sou apaixonado por viajar,
Depois eu vou pedir aqui, a produção vai colocar umas fotos de viagem nossas, pode ser? Pode. Pra gente poder aqui mostrar pro pessoal também a família da Polly, que ela fala e é apaixonada, mostrar as aventuras do Blaze. Ela vai entregar muito conteúdo na Disney. Olha, eu acompanhei tudo. Eu era o que mais acompanhava ela na Disney. Maravilhoso. Alô, empresas de turismo interessadas que quiserem me patrocinar e pra eu ir pra Disney de novo, tô aceitando. Tô aceitando. Mas assim, uma coisa que é interessante nas viagens, por que parece que na juventude as viagens são mais marcantes? Elas deixam mais memórias? Porque os jovens geralmente estão mais presentes que nós, mais adultos. A gente vai ficando preocupado com as nossas tarefas do dia a dia. Então a gente viaja pensando no problema, numa conta para pagar, numa coisa que a gente tem que resolver quando voltar. Então os jovens podem estar mais presentes porque a obrigação deles, que é o estudo, está suspensa. Embora a gente tenha que tomar cuidado com a questão da cobrança, que hoje em dia é muito grande nas escolas, né? Já se fala do Enem lá no 5º ano. Então as crianças, os jovens já ficam preocupados, às vezes ficam culpados por estarem se divertindo. Então a gente tem que tomar cuidado com esse excesso de cobrança aí que permite que alguns jovens aproveitem a viagem pensando, nossa, eu já deveria estar estudando para voltar para o próximo semestre. E Nádia, tem uma coisa que acontece muito, é porque agora voltou, né? E isso é muito bom pra gente que tem menos dinheiro para viajar. Essa coisa a gente ficar hospedado em casas e não em hotéis, né? Às vezes a gente aluga uma casa de alguém e tal. É quarto, né? É, quartos e tal. E aí o que acontece quando se viaja em grupo, né? Tanto em amizades quanto em família, muitas vezes cabe à mulher ali, especialmente a mãe, a figura da mãe, ficar com o trabalho doméstico, de cozinhar para as pessoas, de limpar a casa, de limpar a bagunça de todo mundo. E às vezes a coitada da mãe nem aproveita a viagem. Aí o povo fala, nossa mãe, você tá tão estressada, mas por que será que a sua mãe tá Tenha estressada? consciência que a sua mãe, Ela viu, não jovem tirou Romero? férias, ela só mudou de lugar de trabalho. Exatamente. Então, assim, eu acho importante as pessoas observarem isso quando você viaja em grupo, até entre amigos também. Tem sempre aquele amigo que é Sempre mais sobra alguém, né? folgado. Verdade. E os outros aproveitam e um amigo não. Então, assim, observar a divisão de tarefas, porque é mais legal, né? Quando todo mundo participa, todo mundo pode aproveitar. Às vezes um quer ir pra balada, o outro quer acordar cedo pra caminhar na praia. Então, assim, conversar, ter esses momentos, assim, pra todo mundo conseguir aproveitar e, de fato, descansar. De fato, ter um momento legal em família e não voltar brigado da viagem, gente. Pelo amor de Deus. E olha, isso que a doutora falou é muito interessante, porque é crescente no nosso tempo essa mentalidade do que o tempo vago que nós temos, ele não pode ser aproveitado, né? A gente tem que estar sempre produzindo. Isso gera também uma pressão na pessoa que impede que ela aproveite, inclusive, o dia de descanso. Então, por exemplo, você tem um dia de descanso na sua semana, mas naquele dia o não fazer nada te deixa culpado. Esse sentimento, ele atrapalha a vida da pessoa também, não atrapalha, doutora? Atrapalha porque ele é o princípio para gerar um estresse e que gera todas as outras doenças emocionais, que levam a uma depressão, a uma crise de ansiedade e casos mais graves aí. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso mesmo, é alarmante. Então... eu trouxe até aqui um estudo pra gente ver, porque há muito conflito de gerações, né? Dos jovens de hoje e com as pessoas que são pais e mães hoje também. Então aqui, ó, a pesquisa no Instituto Gallup revela que a geração Z, que é composta por indivíduos ali, ó, de 95 a 2010... Tá vendo, Blender? Vamos ver se ela se aplica a você. Isso mesmo. Demonstra menos felicidade em comparação com as gerações anteriores. Eita. Ou seja, a minha geração é mais feliz que a de vocês. Não é nunca. Vocês são tudo medicados. Eu não sou, tô maravilhosa. Cerca de 6 em cada 10 pessoas dessa geração se consideram apenas um pouco felizes. Uma proporção que diminui especialmente quando atingem a idade adulta, aos 18 anos. O estudo indica que um dos principais fatores que influenciam a felicidade da geração Z é o senso de propósito no trabalho ou na escola. No entanto, quase metade dos entrevistados, cerca de 49%, afirmou não sentir que o que faz é interessante, importante ou motivador. Além disso, o grupo relatou sentir-se menos positivo em comparação com outras gerações. Mas eu acho que aí é o problema dessas gerações mais novas, é a pressa. Por exemplo, a pessoa começa num trabalho, começa num curso de faculdade, ela já quer ter o melhor daquela profissão, o melhor salário, as benesses, né? Sim. Sei lá, ficar famoso, alguma coisa assim, porque acha que tudo nesse mundo é rápido. E, na verdade, as gerações anteriores, elas construíram, né? Construíram uma carreira, construíram uma família,
construíram, sei lá, um estudo ao longo de anos ali. Abriram mão de muita coisa, né? E talvez por isso, às vezes, estão medicados, Blender. Mas, assim, talvez é por isso que tenham esse senso de responsabilidade, de propósito, de saber que as coisas não vêm da noite pro dia, né? E as gerações mais novas estão cada vez mais aceleradas. Isso. Tudo tem que ser em 1 minuto, o vídeo tem que ser curto, né? E esses estudos é muito interessante. Você não acha, Nádia? A gente perdeu a questão do processo. Então, antes a gente tinha um processo para chegar até em algum lugar, né? Eu falo que na minha época muito antiga aqui, que vai ser um exemplo muito ruim aqui, porque os jovens estão assistindo. Mas pra gente assistir um filme, a gente tinha que esperar chegar na locadora. A gente ia na locadora para pegar, chegava lá, tava alugado o filme. A gente tinha que esperar até que pegava, levava para casa, assistia. Agora, se você clica e não carrega, o jovem já fica irritado. Já fica aflito, né? Já chora e quebra o negócio. Exatamente. Então a gente não tem essa questão do processo. E aí reflete nisso que você falou muito bem. A gente quer tudo pra hoje, né? Esses dias eu tava ouvindo uma pessoa falar: não, a minha sobrinha não vai fazer faculdade porque ela acha que não ganha dinheiro. Ela já tá indo pro exterior para poder ganhar dinheiro agora. Ela tem 19 anos. Então, realmente, nós estamos vivendo... Isso é um perigo, né? Eu falo que por isso que é importante os esportes. Sim. Por exemplo, a minha filha, ela é atleta, ela tem 10 anos e ela é atleta de ginástica. Legal. Eu falo que os atletas lá, elas mostram, elas aprendem o processo. Pra gente chegar no mortal, a gente começa dando uma pirueta. Então, assim, essa questão do processo, a gente tem que resgatar isso de alguma maneira nos nossos jovens. Isso te ajuda, Blender? No esporte? No esporte. A entender o processo, a guardar os processos da vida. Você sabe que depois que eu comecei a praticar... Que eu já falei isso aqui antes. Eu sempre pratiquei academia, mas a luta tem mais ou menos 1 ano e meio. Mas me ajudou muito. Me ajudou muito, por exemplo, a trabalhar a minha ansiedade. Me ajudou muito a entender, por exemplo, o outro... me colocar no lugar do outro e a entender também que, tipo assim, mesmo eu querendo fazer aquilo, meu corpo ainda não tá preparado para aquilo. E eu também não tenho o mecanismo, né, a linguagem muscular ainda para aquilo, eu preciso construir. E o esporte, ele é realmente muito importante para isso. E foi uma coisa que a gente já falou aqui em outros episódios, né, que até teve a participação do Leandro, que é educador físico. Ele falou que os jovens, doutora, estão cada vez menos praticando esportes coletivos, esportes normal ou individual. Então isso é muito preocupante, porque a gente vê, olha onde está refletindo, né? Exatamente, a gente se movimentava muito mais, né, antigamente. Então a gente não vamos negar a tela, não vamos negar as séries, os jogos, não vamos negar isso, mas vamos inserir. Nós precisamos, o nosso corpo precisa de estar em movimento, né? A gente precisa dos nossos músculos em ação, eles desenvolvem o nosso cérebro, a gente precisa alertar para isso. E muito bom o seu exemplo, né, da questão do esporte, da luta, muito bom. É muito real, inclusive lá eu tenho uma amiga que luta também, e tem a filha dela que começou a lutar, por exemplo, com 4 anos. A menina tem 7, eu acho, começou com 4. E assim, a menina, ela convive muito bem com os colegas, vai muito bem na escola, muito bem disciplinada, tem uma linguagem corporal e verbal muito boa, então ajuda muito. Olha, e o que fazer e o que não fazer nas férias é o tema do próximo bloco. A gente vai pro intervalo, daqui a pouquinho a gente volta, viu? Continue com a gente nessa viagem aqui. Voltamos com o Jovem Romero falando sobre férias, mas não deixa eles tirarem férias, tá bom? Eles estão aqui comigo, o Blender e a Polly, e ainda atrapalhei um pouquinho as férias da doutora que tá aqui com a gente, a Nádia. E olha, falando de férias, eu quero mostrar aqui agora aquelas fotos que eu prometi que a gente ia mostrar pros nossos jovens romeiros de férias que nós já vivenciamos, viu? Você vai acompanhar aqui as nossas fotos? Polly, essas fotos suas aí? É a minha turma, olha, minha mãe, minha avó, minha cunhada, meu irmão, todo mundo ali. Esse é o primeiro parque da Disney que a gente foi, o Animal Kingdom, que é onde tem os bichinhos, é temático do Rei Leão, da Asa, eu amei, foi maravilhoso. E foi o primeiro parque que eu conheci, então já trouxe essa foto marcante aí. E as aventuras do Blender? Pois é, essas aí que eu trouxe dessa vez foi minha última viagem para outro estado. Aliás, eu viajei para Minas antes, mas foi minha última viagem de avião,
que foi em setembro do ano passado. E aí eu fui pra Pernambuco, conheci Olinda, Recife, outras cidades ali perto, foi bem legal. Uma viagem muito histórica, assim, de muito resgate, de muito conhecimento, foi bem bacana. E a doutora Nádia também tem uma viagem bem legal pra mostrar pra gente, né? Olha, nessa teoria que eu falei pra vocês de tirarem férias constantemente, né? Eu tenho uma vida muito sobrecarregada e eu falo que Pirenópolis é o quintal da nossa casa. Então a gente vai muito pra lá, tem aí algumas fotos nossas, né, minha, do meu namorado, dos meus filhos em Pirenópolis, aí curtindo um pouco, a gente vai sempre. Mas viajar tem também as suas nuances, né? E por isso agora a gente vai falar um pouquinho sobre o que fazer e o que não fazer nas férias. E por isso, doutora, eu quero aqui fazer já algumas perguntas sobre isso. O que a senhora diria que a gente não deve fazer nas férias? Na verdade, a gente deve estar nas férias de uma maneira coerente com aquilo que é importante pra gente. Eu acho que não pode. Se a gente ficar restringindo muito, as férias ficam igual o período de não férias, né? Cheio de obrigações. Vamos evitar o máximo de obrigações que a gente tem. Eu achei as dicas da Poli super pertinentes sobre vamos fazer com que as outras pessoas que estão com a gente se divirtam também, né? Vamos todo mundo se divertir, vamos respeitar a diferença de cada um. Isso é muito importante. Então, sobrecarregar alguém, eu achei uma boa dica que não que é algo proibido nas férias, principalmente as mães, que eu adorei. Olha só. Não enche o saco dos outros, não, né? Eu tenho 2 sugestões. Sim, por a favor. primeira é, por favor, não ficar deitado no celular, deitado vendo o celular o tempo todo, gente. Melhorem. Por favor, não façam isso. E a segunda é tentar, como a doutora falou, né? A gente não pode ficar se sobrecarregando nas férias. Mas tentar aprender algo novo, mas no sentido do hobby. Eu acho, assim, que também um problema que virou hoje em dia é que, assim, por exemplo, o Blender sabe desenhar. Aí não basta o Blender saber desenhar. Ele tem que monetizar, ele tem que postar no Instagram, ele tem que... Sabe? E às vezes nem todo hobby porque nosso... sempre vai ter um produto pra oferecer. E assim, às vezes nem todo hobby nosso precisa monetizar, precisa virar um Instagram, precisa... Às vezes você só desenha porque você gosta, sabe? Então seria uma coisa assim, aprender sem compromisso, se permitir errar, aprender uma nova coisa, enfim, uma nova habilidade, assim, com paciência, com tranquilidade, sem ficar se cobrando. Eu acho que isso é legal também. Essa parte da cobrança, eu queria pontuar com a Poli uma coisa interessante. Uma coisa que vocês devem também parar de fazer é se comparar. Por exemplo, seu amigo foi pra Disney, o seu outro amigo foi pro Rio de Janeiro, você foi pra, sei lá, foi pra Nova Veneza. Aproveita o lugar que você tá, aproveita o lugar que você tá visitando. Não se compara com o outro, né? Não se coloca nesse papel de comparação. A gente já falou sobre isso. Cada pessoa vai ter uma experiência, cada pessoa vai ter uma oportunidade. Cabe a nós, enquanto ser humano, vivenciar, né, da melhor forma aquela vivência nossa e não se comparar, não se colocar nesse papel com o outro. Até porque a gente bem sabe, gente, que as redes sociais são uma grande mentira. Então, às vezes, a pessoa tá lá em Nova York, postando, linda, maravilhosa, mas tá triste, tá infeliz, Não tá brigou, nem aproveitando a não tá nem companhia. aproveitando, brigou com quem tá lá com ela. E aí, a pessoa que ficou em casa tá tendo um momento super legal. Tá com a família, visitou os amigos, andou com um cachorro, adotou um gatinho, não sei, fez alguma coisa muito mais reconfortante, muito mais renovador do que quem tá lá postando, Exato. entendeu? Então, assim, tem que fazer esse filtro. E, gente, eu lembrei de uma coisa, doutora. Pelo menos na infância, sempre que a gente voltava de férias, a gente tinha um exercício, vocês lembram? Fazer uma redação. Sim. Como foram as suas férias? Esse exercício, ele é importante também para a construção da vida da criança, do adolescente, do jovem, essa memória? Com certeza. Primeiro, pra gente conscientizar do que foi, pra gente parar e rememorar aquilo pra poder ficar na memória mesmo, né? Que aquilo vai ficar. E pra gente compartilhar com os nossos amigos da escola. Era ótimo isso, Sim. porque a gente compartilha e daí aumenta a interação entre os alunos e se conhecem um pouco mais. Gente, eu queria saber o que é que não pode faltar também nas férias de vocês, sabe por quê? Cada pessoa tem um tipo de lidar com as viagens, fazer as suas férias. Eu, por exemplo, falei já, gosto bastante de ir à praia, gosto muito do mar, mas sempre que eu tenho a oportunidade de viajar, eu dedico geralmente uma primeira parte do dia ou dos primeiros dias para conhecer o lugar inteiramente. Eu gosto de conhecer a história, a arquitetura, amo sim visitar as igrejas e arrasto a minha mãe de um lado, a minha irmã do outro e elas cansam antes de mim um pouquinho, mas é bem divertido. Até para você ter esse contato cultural também, né? Então, para mim, isso não pode faltar. Mas tem alguma coisa que não pode faltar, assim, nas férias ou nas viagens de vocês?
Por exemplo, nas viagens que eu vou fazer, por exemplo, para outro estado, eu sempre gosto de planejar antes para saber como é que vai ser meu dia ali. Mas uma coisa que não pode faltar nesse planejamento e nessa experiência é conhecer da cozinha local, sabe? A comida local. Comida boa. Eu valorizo muito comida de outras regiões, eu gosto muito de ter essa experiência. E pra mim uma viagem só é completa quando eu consigo comer aquilo que o povo dessa cidade, dessa localidade come, sabe? Eu fico com os dois, assim. Eu gosto muito de conhecer restaurantes locais. Eu gosto muito de observar como que as pessoas que moram lá vivem. Isso é muito interessante, né? Você morar num lugar onde as pessoas passam férias. Eu gosto muito de observar e imaginar como seria eu morando ali naquele lugar, sabe? Se eu ia gostar, se eu não ia gostar, enfim. E as igrejas é um clássico, né, Claro, não pode Diácono? faltar. A minha mãe e a minha avó, se elas estiverem na viagem, a gente vai em todas as igrejas. Inclusive, nessa viagem para Orlando, a gente viu uma igreja lá dedicada a Nossa Senhora, que tem uma comunidade redentorista forte lá também. Fica a dica aí também, fica viu? a dica. Alô, direção. Fazer o Jovem Romeiro de lá. Não é? A diretora disse que tá pronta. Já Nós faz a também, mala, viu? gente. Mas é muito legal. E o mais legal de tudo é que participar de missas em outros lugares é a gente ver o quanto a nossa igreja católica é unida, né? A missa, ela é igual, o evangelho é igual, onde quer que você esteja. Eu acho isso muito bonito. Sim. Doutora, tem alguma coisa também que nas férias a senhora diria assim, que não pode faltar, que é importante a gente fazer, na sua experiência pessoal, mas também para quem está em casa? Depende do seu tipo de férias, né? Se você vai viajar sozinho, como o Blender falou, se conhecer, estar presente nos lugares, aproveitar cada momento. Se está em família, procurar ficar realmente em família em algum momento. Se você vai conhecer outros lugares, conhecer a cultura, a arte, a culinária, realmente a gente vai absorver de experiências. Nós precisamos de experiência, né? Seja relacional, seja cultural, seja até com a gente mesmo, né? Muito importante. Gente, o jovem que tá em casa, que quer contar pra gente um pouquinho também das férias dele, como é que ele faz, Blender? Pois é, acessa o Instagram, né, do Jovem Romeiro, @jovemromeiro, e manda lá a sua foto, seu vídeo para esse Instagram. A gente quer ver a sua foto por lá também. E tem da TV Pai Eterno, @TV Pai Eterno, a gente recebe por lá também. Que legal, pra interagir com a gente, conhecer as férias desses jovens romeiros que estão conosco. Exatamente. Pode seguir a gente lá e também ver as nossas férias, né? Isso quando a gente mesmo. tirar. Então, Em já breve. Fica em breve. Com a graça de Deus. E olha, já que estamos falando de viagens, gente, olha, o Blender e a Polly, eles são ótimos guias turísticos. Vocês sabiam disso, doutora? Eu sabia disso, Pode Polly. contar Eu não com sabia. eles pra planejar a viagem. Bom, não sei vocês, mas eu já sou assim. Eu sempre que eu termino a viagem, eu já quero começar a planejar a outra. Isso, é essencial. Então, assim, pela internet a gente já navega Aqui e a viaja notificação, o mundo inteiro. passagens imperdíveis. Gente, acredita É nisso? sério, é sério. Pô, é verdade. O algoritmo Acabou tá de funcionando, chegar. ó, direitinho. Sabe? Mas assim, vocês têm alguma dica pro pessoal que tá em casa, assim, quais os melhores destinos para viajar aqui no Brasil, aqui no mundo, que vocês destacariam? Eu acho importante, eu sou uma pessoa que eu nasci em Manaus, né? Eu não sabia disso não, Polly. Não, Também sabe, novidade. Revelações hoje no Jovem Romeiro. Gente! E aí, a minha família é goiana, mas por um tempo meus pais moraram lá, eu nasci lá e depois a gente voltou pra cá. Mas o que eu ia falar é porque, assim, aqui no Brasil, o turismo se concentra muito nas praias do Nordeste, ali no Sul também as praias e no Sudeste, né? As pessoas não vão muito para o Norte e eu acho que perdem muito, em termos culturais, em termos gastronômicos mesmo. Então, eu acho que o brasileiro mesmo precisa se abrir para conhecer essas outras riquezas que normalmente não se conhece. O Pantanal também, né, aqui na nossa região centro-oeste. Então eu diria para se abrir assim para as outras culturas do Brasil, menos faladas na mídia e nas outras coisas. E você, Blender? Vou dar uma dica muito legal. Procura por uma empresa de turismo na sua cidade que faz excursão. Vê os destinos mais próximos ali, por exemplo, um bate-volta que faz uma cidade ou outra. E faz essa viagem, que vai ser muito legal. Você vai conhecer gente legal, você vai visitar cachoeiras, muitas vezes se visitam. E esses trajetos, muitas vezes, pra quem tá aqui em Goiás, vai pra Minas, bem pertinho, ali, Cachoeira da Fumaça dá pra fazer. E você que não é do estado, consegue vir aqui pra Goiás também, ao redor de Minas ali, conhecer muita coisa bacana. Tem cachoeira muito legal, tem canyons, em Goiás tem muitos canyons, sabia?
Então, muita coisa dá pra fazer aqui em Goiás bacana, viu? Então tem muita coisa aqui perto da gente também que pode ser aproveitado, pode ser descoberto, não é mesmo? Eu sou suspeito pra falar porque eu gosto muito da nossa natureza aqui em Goiás e também muito da comida. Então, quem vem pra cá nunca reclama dessas duas coisas. Gente, olha, mas eu sei que tá em casa, não tem jeito. A comida goiana, ela é especial, viu? Ela tem um tempero diferencial. Os nossos primos mais próximos são os mineiros, né? São os também mineiros. é bem pertinho da gente, mas é gostoso demais, né, doutora? Ah, uma delícia. Culinária realmente tem como, goiana olha, e mineira. Um frango com pequi, Eu uma amo. pamonha. Opa, tem coisa boa demais aqui. Doutora, e pra quem tá em casa nos assistindo também, muitas vezes acho que os pais têm um pouquinho de uma angústia quando chega esse período de férias, porque não sabe o que oferecer pros filhos, né? E às vezes tem muito boa intenção, muito boa vontade de promover alguma atividade. A senhora poderia dar alguma dica pra eles pra aproveitar com eles esse momento de férias? Muitos pais nem podem estar com os filhos, porque os filhos estão nas férias escolares e os pais ainda estão trabalhando. Então, assim, não se cobrem. Fazer dentro do possível, realmente pesquisar. Hoje a gente tem tanta informação, esses jogos que vocês citaram aqui, irem no cinema, passear. Cinema, boa ideia. Fala assim, gente, você tem um dia na semana para os seus filhos, aproveite esse dia. Se você tem algumas horas por dia, aproveite o que tem. Aproveitar dentro do que tem, ao invés de ficar pensando em coisas ideais. Muitas vezes a gente perde isso. Não tenho dinheiro, eu não tenho possibilidade de oferecer uma viagem para o meu filho. Eu não ofereço nada. Eu não vou nem no parque com ele. Então, vamos ficar com as possibilidades reais, porque tem muita coisa que a gente pode fazer. Que legal, viu, doutora? Olha, eu agora vou deixar a senhora, então, poder tirar suas férias, viu? Poder viajar e aproveitar. Deu uma vontade grande demais de viajar, meu povo. Nossa, sério. em mim também, viu? Precisamos aí programar alguma coisa pro Jovem Romero juntos. O que vocês acham? Vamos fazer Pai isso? eterno, sua filha está pronta. Receba essa graça. Isso. Eu vou assim mesmo, ó, com essa roupa aqui tá ótimo. Beleza, malas prontas. Doutor, então muito obrigado, viu, pela sua presença aqui com a gente mais uma vez. Muito bom escutar a senhora, trocar esse bate-papo que nós tivemos aqui. Deus te abençoe cada dia mais. Eu agradeço pelo convite, pelo carinho, agradeço pela audiência aí. Convido todo mundo a seguir meu Instagram, psicóloga Isso. Nádia Santana, porque lá Segue tem lá, várias gente. dicas, ferramentas que são aplicáveis ao dia a dia. E é muito bom. É bom a gente estar se desenvolvendo as nossas relações com os nossos filhos, com a nossa família, com as pessoas que a gente convive. Com certeza. Polly, deu vontade de ir pra Disney com você, viu? Vamos, gente, ir pra Disney comigo é muito mais divertido, porque eu vou ser aquela chata guia turística que vai ficar falando: esse é o personagem tal, esse é o não sei o quê, essa montanha-russa é boa. Que legal, Muito viu? bom. Tá no coração do Pai Eterno, então, Amém. viu? E muito obrigado aqui pela sua presença com a gente. Mais uma tarde de sábado. Muito obrigada, Diácono. Eu adoro esse programa, adoro estar aqui trocando experiências com vocês, informações. Obrigada a você que está em casa, que dá a sua audiência, sua atenção. Espero de verdade que as suas férias estejam sendo maravilhosa. E é igual a gente falou aqui, tem muitas dicas baratas, de graça, então aproveite bem esse momento de descanso. Isso, e Blender, olha, logo mais você consegue arrastar a gente pra alguma aventura, viu? Pois é, bora viajar de moto, fazer alguma trilha. Eu espero por você. Espero que você tenha gostado do programa de hoje. Segue nosso Instagram, @jovemromeiro, @TV Pai Eterno. A gente tá sempre à sua disposição, viu? E quem não assistiu o nosso episódio ou quer reassistir, como que ele faz? Pelo YouTube, @Pai Eterno, lá tem todos os episódios, tanto os primeiros até agora, você consegue acompanhar por lá e deixar seu comentário. Que legal, viu? Obrigado pela sua presença com a gente aqui mais uma Obrigado. vez. E você, meu amigo Jovem Romeiro, olha, não deixe de lado a sua fé. As férias nós tiramos da escola, do trabalho, mas a gente não tira férias do Pai Eterno não, viu? É momento de nós continuarmos fortalecendo a nossa oração a cada dia, meditando a palavra de Deus, escutando aquilo que o Pai Eterno tem a nos dizer, e peço que as bênçãos do Pai Eterno estejam presentes na sua vida, na sua viagem, no seu descanso, no seu lazer. Muito obrigado pela sua audiência e olha, semana que vem tem mais aqui no nosso programa Jovem Romeiro. Até lá!